É isso aí, seja muito bem-vindo ao Multicast. Meu nome é Thiago Correia. Meu nome é Aline Correia e nos próximos minutos a gente quer sentar com vocês aqui na mesa para uma conversa muito legal. É isso aí, nós estamos cheios de expectativa com relação àquilo que Deus pode fazer através da sua vida, Sim. através da nossa vida, nessa jornada tão especial que a gente está trilhando no Multicast. É verdade. No episódio anterior, a gente teve o privilégio de conversar com vocês e contar um pouquinho sobre a nossa história, sobre o nosso testemunho e alguns dos porquês que realmente fundamentaram a nossa decisão de plantar uma nova igreja. É isso aí, se você não assistiu o primeiro episódio, a gente quer te desafiar a assistir. Nós temos convicção de que a sua vida pode ser inspirada, você Sim. pode ser encorajado, você pode ser desafiado a viver algo novo com Deus. Sim. Antes da gente começar, a gente quer fazer alguns desafios para vocês. É isso aí. Você já se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube? Não esquece de dar o like, dar o seu like nesse a gente vídeo. pelo YouTube, deixa o seu like e o seu comentário, né? É verdade. Todo sábado nós temos episódio novo saindo, então ativa o sininho para você receber uma notificação sempre que sair coisa nova. É isso aí. E se você tá ouvindo através de outra plataforma, seja Deezer, Spotify, deixa um review pra gente, avalia o podcast, deixa um comentário. Isso ajuda o podcast a chegar cada vez mais longe. É verdade. E nós queremos muito conversar com vocês. Então sigam a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @igrejamulti. Por lá você encontra o meu Instagram também, pessoal. Sim, o da Aline. meu. Tem um link na bio com várias informações para vocês que são úteis. O projeto, né? Se você quiser baixar o projeto de plantação da Igreja Multi, ele tá disponível lá. Tem muita coisa bacana. Tem muita coisa lá. Enfim, fica o convite pra gente estreitar essa relação. É verdade. E no último episódio, a gente acabou dando um leve spoiler sobre qual seria o tema do Multicast de hoje. É isso aí. E o tema de hoje é Por que Multi? Que nome é esse? Depois que a gente já tinha tomado a decisão de elaborar um projeto e realmente gastar os próximos anos da nossa vida nessa plantação, na plantação de uma nova igreja, a pergunta que constantemente nos assombrava era: qual será o nome dessa nova igreja? É verdade. A gente tinha uma inquietação nesse processo de escolha do nome. É que nós sempre entendemos de que a escolha de um nome, ele não se tratava simplesmente de encontrar algo legal, ou talvez algo diferente, ou uma escolha simplesmente baseada no marketing. A gente entende que isso tem lá o seu valor. Sim, isso faz parte. Faz parte, mas o coração por trás da escolha desse nome era um coração que desejava um nome que comunicasse algo, que expressasse algo e que sinalizasse algo em relação à identidade da igreja para o futuro, né? Sim, é verdade. Para o seu crescimento, amadurecimento. Algo que realmente refletisse a visão e a missão da Igreja Multi, né? É isso aí. Inclusive, nos próximos episódios, nós vamos abordar a missão, a visão. Então, continua conectado com a gente. Vai ser super legal. É verdade. É isso aí. E pensando sobre esse processo de escolha de um nome, no último episódio, inclusive, a gente falou que a Aline tá grávida. Sim. Foi uma alegria extraordinária receber essa notícia. Nós estamos com o coração, assim, muito aquecido, muito esperançoso, cheio de expectativa com relação ao nascimento da Laurinha. É verdade. E a gente começou a refletir também sobre esse processo de escolha do nome dela, né? Como foi esse processo, né? Um detalhe, uma curiosidade, é que nós não escolhemos o nome a partir do momento que nós ficamos sabendo que a Aline estava grávida. É verdade. Muito antes, a gente já conversava sobre esse nome, a gente já tentava encontrar possíveis nomes, né? Tanto para uma menina ou para um menino. E o nome Laura foi um nome assim que quando a gente chegou nessa possibilidade, o nosso coração encontrou paz, né? É verdade. A gente se apaixonou pelo nome, pelo significado que ele carregava também. Sim. O significado do nome Laura tem relação com vitória. Vitoriosa. Sim. Vitoriosa. E a gente não escolheu por conta desse significado imediato, vitória. A gente escolheu porque a gente entende que para alguém alcançar algo, realizar algo e ser vitorioso mesmo, né? É necessário se submeter a processos, a ser corajoso, ser corajosa. E quando a gente pensa na Laurinha e na maneira como a gente vai criá-la, isso tem, assim, algo muito
muito especial no nosso coração, verdade. né? Uma conotação, assim, muito conectada a esse propósito de viver uma Sim, vida de viver com significado, Sim. de viver uma vida relevante, de ser resiliente. Sim. E esse nome, ele acabou se tornando nome. Ficando com a gente, né? É isso aí, É isso ficou aí. com a gente. E a gente queria fazer a pergunta para vocês também. Vocês, se vocês já são pais, como foi esse processo de escolha do nome dos seus filhos? Se você tem alguma história engraçada, talvez do seu nome, se você Sim. já perguntou isso pros teus pais e eles te explicaram como é que eles chegaram nessa escolha, sim. né? Ou talvez você já deu nome para algum projeto ou para alguma empresa. Compartilha aqui com a gente nos comentários, a gente quer muito ouvir as histórias de vocês, tá bom? É isso aí. Uma outra curiosidade também é o fato de que na cultura judaica, em alguns momentos a gente percebe que alguns nomes carregam um significado e um Sim. peso, né? Sim. Uma relevância, enfim. Os pais, antes de apresentarem os filhos, né, no seu nascimento, enfim, dentro dos ritos e tal, eles acabavam pensando e ponderando naquilo que eles tinham por expectativa Sim. com relação aos seus filhos. Então eles pensavam, né? olha, no futuro eu gostaria que o meu filho guardasse a palavra de Deus no coração. No futuro eu gostaria que o meu filho realizasse coisas grandes, coisas boas, né? Desse bons Sim. frutos. No futuro eu gostaria que o meu filho ele fosse corajoso. Enfim, eles pensavam em algumas coisas nesse sentido. E o nome acabava tendo uma relação com a expectativa, né? Sim. Do que aquele filho iria realizar ou da maneira como ele iria viver. Sim, e era exatamente esse o processo que a gente estava passando, né? Nós queríamos que o nome da Igreja Multi, ele refletisse essa expectativa e essa esperança para o futuro. É isso aí. E é legal porque, assim, o processo criativo, eu não sei como é que é o seu processo criativo. Todo mundo tem um processo criativo, né? Verdade. Não só designers, não só editores de vídeo, músicos. Eu acredito que todo mundo tem algum tipo de processo criativo. Porque a criatividade nada mais é do que solucionar um problema. Solucionar um problema, exato. E é muito legal quando a gente pensa no processo criativo, a gente, na maioria das vezes, se encontra em meio ao caos. É numa verdade. explosão de ideias. Ou às vezes a falta de ideias A falta também. de ideias, exatamente. E às vezes a gente tem uma ideia, a gente pensa, uau, essa ideia é muito boa, ela tem um potencial. E de repente a gente tem uma outra, a gente contrasta as duas e vê, nenhuma das duas são boas. Então, tipo, um caos. E é legal olhar até no processo criativo, né, que é descrito em Gênesis. Sim. Quando aparece ali a descrição de que a terra era sem forma e vazia, na verdade a ideia que está por trás disso é que existia um caos. E a palavra de Deus, o processo criativo de Deus, traz ordem ao caos e gera coisas belas. Uau! E a gente tinha algumas palavras, né, menina? Sim. Algumas características, na verdade, quando a gente pensava sobre a igreja multi, sobre a igreja, no geral também, dentro das suas características bíblicas e tal. Algumas palavras tinham um significado pra gente muito especial e a gente queria que, de alguma maneira, estivessem conectadas ou expressas nesse nome, né? É verdade. Palavras como autenticidade, uma igreja criativa, uma igreja missional, intencional, generosa, relevante, fiel. E assim, com todas essas informações diante de nós e todas essas palavras, imagina o tamanho do desafio para encontrar um nome que pudesse conter de alguma maneira tudo isso, ou como a gente faz tudo isso convergir, né? É isso aí. E aí, eu lembro que num determinado dia a gente já tinha conversado bastante, a gente resolveu sair e caminhar um pouquinho, esvaziar a cabeça. E nessa caminhada não teve jeito, né? A gente voltou pro assunto. Sim, a gente voltou pro assunto. A gente começou a testar alguns nomes, a gente pensava no nome X, aí depois, não. Mas ele ainda, não, a gente não chegou no nome. E eu lembro que a gente começou a orar e falar com Deus, por favor, nos ajude a escolher um nome. E um parênteses aqui, a gente não está dizendo que o nome veio de uma epifania, de um momento de êxtase espiritual, nada disso. A gente só está dizendo que nós submetemos o nosso processo criativo diante de Deus. Como cristãos, a gente estava orando por isso, né? E nada, a gente tava voltando para casa já, né? Subindo as escadas do apartamento. Até meio para baixo, né? Nossa, vai ser um baita de um desafio. E de repente a gente começou a conversar sobre um texto bíblico, que é o texto que a gente vai trocar uma ideia com vocês em cima dele, gerar uma reflexão muito bacana.
E nesse texto, algumas palavras, algumas expressões nos inspiraram e nos levaram à escolha desse nome multi. Sim, é verdade. O texto que nos inspirou nesse processo foi 1 Pedro 4, dos versículos 10 a 11. Eu vou ler aqui ele para vocês, beleza? Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma em que todas as coisas Deus seja glorificado mediante Cristo Jesus. A quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Uau, que privilégio ouvir esse texto na voz da Aline. Esse texto, ele é muito rico, ele é muito profundo. À medida que a gente ia conversando, o nosso coração ia queimando cada vez mais. Queimando é uma expressão que às vezes a gente usa, né? Talvez a pessoa ache meio estranho. O coração, ele tava se animando. Sim, a gente foi ficando cada vez mais empolgados, né? Exatamente. Nós ficamos mais empolgados com o que a gente estava percebendo que esse texto estava comunicando. E não só esses dois versículos, né? No caso, o versículo 10 e o versículo 11. A gente começou a olhar para a carta como um todo. Sim. Se você não sabe, 1 Pedro foi escrito num contexto de extrema dificuldade. A igreja estava passando por um processo de perseguição muito intenso. Sim. A igreja estava dispersa, as pessoas correram cada uma para o seu canto, né? E Pedro, ele escreve para essa igreja que está desanimada, para essa igreja que está dispersa, e o objetivo dele é encorajá-los, é lembrá-los que Deus tem um plano e que vale a pena consagrar a vida, tudo que temos, tudo que somos, os nossos dons e talentos, e viver para a glória de Deus por meio de Jesus. Uau! E se você parar para pensar, essas orientações ganham uma profundidade muito grande se a gente entende a proporção do desafio que a igreja vivia naquele momento, né? É verdade. Como que... Lê pra gente a primeira orientação que está no versículo 10, menina. Primeira orientação é a seguinte: cada um exerça o dom que recebeu. É isso aí. A gente queria definir algumas palavras e expressões que Pedro usa nesse versículo, principalmente no versículo 10, porque a nossa compreensão do texto, ela pode ser ainda mais profunda. Então, Pedro está dando uma orientação. Cada um exerça o dom que recebeu. Como é que você definiria o significado da palavra de dom? Deixa pra gente aí nos comentários, ou manda um direct pra gente, responda a caixinha de pergunta que a gente colocar, não sei. Existem pelo menos 3 conceitos que podem estar por trás dessa expressão dessa palavra dom. Não só nos 2 versículos, mas na ideia geral que Pedro está construindo no decorrer de toda a carta. O primeiro conceito, antes de mais nada, tem relação com o dom, ou seja, o presente, que é a boa notícia, o evangelho em Cristo Jesus. Ou seja, as boas notícias de salvação. Uau! Olha a profundidade que esse versículo 10 ganha quando a gente lê ele com essa perspectiva. Cada um exerça a mensagem que recebeu, ou seja, o evangelho, exerça a mensagem que recebeu para servir os outros. Ou seja, tudo que a igreja deve fazer, o que os discípulos devem promover, deve ser a partir da mensagem que eles receberam de esperança por meio de Jesus. Nossa, muito legal. O segundo conceito que pode estar por trás dessa palavra dom é geralmente o que a gente pensa quando nós olhamos para essa palavra. Ou seja, são as habilidades, são os talentos que Deus nos deu. É isso aí. A gente pode listar pelo menos 2 exemplos aqui práticos para você entender o que a gente está dizendo, como talentos, né, como habilidades. O ensino é um dom. O ensino, a capacidade de ensinar, é uma habilidade dada por Deus e que é exercida com muita frequência na vida comunitária, na vida da igreja, na rotina da igreja. Outro exemplo poderia ser o dom do serviço, né? Que às vezes nem é um dom, entre aspas, tão valorizado, mas que, cara, é extremamente fundamental para a vida da igreja. Sim, é verdade. E o terceiro conceito por trás da palavra dom, qual é? Tem relação com pessoas. E aqui a nossa mente pode bugar um pouco, porque olhando de imediato parece não fazer muito sentido. Mas dentro da ideia construída, entender as pessoas como um dom ou como um presente é algo que desmonta a nossa vaidade e o nosso orgulho.
É verdade. Entender que as pessoas são um presente para mim e que eu preciso delas também é algo que deve motivar o nosso coração a Sim. viver de maneira intencional, mas de maneira humilde. Nossa, muito legal. Bom, vamos seguir com o texto. Seguindo o contexto, a gente chega. Cada um exerça o dom que recebeu. A gente quer focar nessas duas palavrinhas agora. Porque no decorrer desses versículos fica muito claro que nós recebemos esses dons de Deus. Eles não vêm de nós, Exato. né? Se a gente recebeu de alguém, eles não são nossos, eles não vêm de nós. Eles pertencem a Deus. Exato. E se eles pertencem a Deus, eles devem ser usados em favor da sua igreja. É isso aí. A gente está olhando basicamente para o conceito da mordomia. É verdade. Ou seja, nós entendemos já o que pode ser um dom. Nós entendemos que nós recebemos esses dons, que eles não vêm de nós, que eles pertencem a Deus. E aí agora a gente precisa, na sequência do texto, entender que existe uma finalidade. Sim. E essa finalidade, ela está expressa a partir do para. Ou seja, nós recebemos os dons e nós vamos exercê-los para servir aos outros. A finalidade aqui é o princípio do serviço comunitário. Sim. E não simplesmente individual. Não existe cristão lobo solitário. É verdade. Se é que a gente pode dizer assim. É necessário que você viva a partir dessa mentalidade de serviço comunitário. Sim, de vivendo em comunidade, usando os seus dons para servir os outros. Muito legal. Então, agora a gente já entendeu o que é um dom, que nós recebemos esses dons para servir aos outros. E agora a gente vai entender um pouquinho do como. Tá dizendo aqui, administrando fielmente. Mas como? O que é administrar os nossos dons de uma maneira fiel, né? A gente poderia definir pelo menos 3 chaves que nos ajudam a entender melhor o que é administrar o dom de maneira fiel. E antes da gente falar sobre essas 3 chaves, talvez quando você escute essa expressão fidelidade, a imagem de uma aliança venha facilmente na tua cabeça. Sim. Então guarda essa imagem aí, beleza? A primeira chave, importante, essas chaves elas podem ser usadas por você, aí onde você está ouvindo, para avaliar o teu relacionamento com Deus e com a igreja e para entender se você tem utilizado os seus dons e administrando eles de maneira fiel. Se você está administrando de maneira fiel, né? É verdade. Primeira chave, você precisa administrar os dons para benefício mútuo. E aqui existe uma diferença que não é muito sutil. Ela parece ser pequena, mas ela não é. Em relação a fazer algo de bom para alguém. Sim. Benefício mútuo pressupõe uma sinergia, pressupõe uma interação. Sim, é verdade. Pressupõe 2 pessoas até, né? Sim. Pelo menos. Você edificando o outro e o outro edificando você. Sim. Esse processo de construção e edificação mútua. Sim. Isso até leva para o segundo ponto, né? Para essa segunda chave. Exatamente. A segunda chave tem relação com administrar o dom de maneira fiel dentro da comunidade de fé, ou seja, dentro da igreja. A gente já viu que os dons foram dados e, como eles pertencem a Deus, nós devemos usá-los para o bem da igreja. Mas a expressão fiel, ela traz uma conotação ainda mais séria, que é justamente a imagem da aliança, é do compromisso. Eu não vou exercer os meus dons e administrá-los de maneira fiel simplesmente quando eu tiver tempo, quando me der vontade. Mas é um compromisso, é uma decisão intencional. Assim como o amor não é um sentimento, aqui administrar de maneira fiel independe da tua, talvez, disponibilidade, da tua motivação em si, se você está animado ou não. Mas é uma questão de aliança, de compromisso. É verdade. A terceira chave qual é? Tem relação com administrar os dons em harmonia com os planos e propósitos de Deus. Uau. Isso fica ainda mais claro no versículo 11, porque a conclusão ali do versículo leva a gente a entender que tudo que a gente faz, tudo que a gente tem, precisa estar a serviço da igreja, serviço de Deus para a glória de Deus, mediante Jesus. Então, algumas pessoas
utilizam os seus dons para abençoar os outros, mas talvez não tenham essa experiência de mutualidade, de interação, enfim, não tem uma aliança comunitária. Sim. E às vezes, mesmo que a pessoa cumpra com esses 2 itens, pode ser que ela não administre os dons para a finalidade que Deus realmente Sim, de acordo com os planos de Deus, né? Para a glória de Deus. Às vezes as pessoas utilizam e administram seus dons para construir sua própria plataforma. É verdade. Para construir seu próprio nome, né? E a orientação de Pedro aqui é: faça tudo para a glória de Deus por meio de Jesus. E, uau, que tarefa difícil, né? Às vezes a gente tem dificuldade de exercer constância em relação a bons hábitos alimentares, né? Às vezes uma coisa tão simples como o que comer ou se exercitar já é tão difícil para nós, né? Quem diria usar e aplicar os nossos dons. A partir dessa mentalidade, né? A partir dessas orientações tão claras que Pedro está deixando para a igreja. Parece ser uma tarefa difícil, porque na verdade é uma tarefa difícil. É verdade, é muito difícil. Mas ela é possível. Exatamente. Aí fica a pergunta, né? Como que isso pode ser possível? Né? Como é que pessoas podem viver essa realidade da igreja e cumprir com esses requisitos, né? Com essas orientações? E a resposta está nos versículos que a gente leu. Sim, está lá no versículo 11. Tem um conceito de dependência. E a gente vê esse conceito quando Pedro diz assim: olha, vocês vão fazer tudo isso a partir da força que o próprio Deus provê. Uau! E a expressão no original ali tem relação com suprimento. E não é um suprimento qualquer, é um suprimento abundante. Uau! Tem uma expressão que uma forma ideia, que a gente pode usar para comparar é a questão de que Deus paga a conta por nós. O suprimento, pensa assim, alguém vai suprir a minha vida de alguma maneira, alguém vai pagar uma conta por você, entende? Então Deus, além de te dar os dons, Ele supre você com tudo aquilo que é necessário para que você possa de fato glorificar a Deus por meio de Jesus. E voltando, puxando um pouco de novo, né, o que você falou, ele supre com o necessário, mas ele supre de forma abundante. E é a partir da nossa movimentação de obediência, consagração e intencionalidade. Deus não vai suprir você com tudo aquilo que você precisa se você não está em movimento. Sim. É a partir da obediência, a partir da decisão, da intencionalidade, é que Deus vai derramar o suprimento necessário, né? É verdade. Tem pelo menos, acho que 3 palavras, né? Sim, que foram muito importantes, né? E que podem, de alguma forma, trazer, assim, uma ligação para tudo isso, né? Fidelidade, intencionalidade e excelência. Também excelência. Em algumas traduções desse trecho, né, de 1 Pedro, aparece a expressão: sejam bons mordomos. Sejam bons administradores. E bons tem essa conotação não apenas de algo que é bem feito. Sim. É algo que é excelente. E vale um parênteses aqui. A excelência não é sinônimo de perfeccionismo. O perfeccionismo, ele acaba apontando para nós mesmos. Algo para nossa própria glória, né? Exatamente. A gente faz tudo aquilo que a gente até nem poderia fazer para simplesmente dizer: olha, fui eu que fiz, olha só, não tem nenhuma falha, não tem nenhum erro, como se isso fosse possível, né? É verdade. Mais uma paranoia. E a excelência não. A excelência é um princípio que deve refletir a glória de Deus. Você deve devolver tudo aquilo que você recebe de elogio, de reconhecimento, direcionando isso para a glória de Deus, né? É verdade. Então, olhando para todos esses conceitos, olhando para esses 2 versículos que a gente encontra em 1 Pedro... Para a dinâmica, né, da vida comunitária também expressa em todo o livro, né? É verdade. A gente chegou a pensar em 3 expressões, né? Sim, as expressões são as seguintes: multiforme, multiplicadora e multigeracional. E é daí que saiu o nome da igreja Multi. A gente pegou a abreviação aí, as 4 primeiras letras. E multiforme,
porque nós entendemos justamente essa verdade que Pedro está expressando, de Sim. que Deus derrama dons diferentes. Em pessoas diferentes. Exatamente. E se a gente ampliar ainda mais esse conceito, a gente vai assimilar uma verdade que é básica. Nós somos diferentes uns dos Sim. outros. Nós temos histórias diferentes, contextos de vida diferentes, dons, habilidades diferentes. Mas uma igreja saudável é uma igreja multiforme, que Uau. entende que Jesus está reunindo pessoas diferentes, que podem se submeter e que devem se submeter à liderança de Jesus. Sim. E caminhar em harmonia, né? É verdade. A segunda palavra é multiplicadora. E tem muito a ver com aquilo que a gente comentou antes nos versículos de entendendo que Deus nos deu os dons para que nós multipliquemos, para que nós demos frutos. Isso, e a gente pode até pegar aqui a parábola dos talentos, né? Jesus Sim. certa vez contou essa parábola, ele disse que um patrão havia confiado uma quantia de talentos, né, para os seus funcionários, e ele ia viajar, e quando ele volta, ele pergunta o que cada funcionário fez com aquela quantia que foi confiada a eles. E à medida que eles iam prestando contas, Jesus, ou a figura ali do patrão, né, iria elogiando aqueles que conseguiram multiplicar, Sim. que usaram com sabedoria Sim. aquilo que tinha sido confiado que realmente a eles, aplicaram o que tinha sido confiado e geraram lucro, geraram frutos. É isso aí. E o funcionário que simplesmente guardou, enterrou e devolveu a mesma quantia, né, que tinha sido confiada a ele, o patrão, ele o corrige, o exorta. E além disso, o repreende, retirando tudo aquilo que tinha sido confiado a ele, né? Uau, é verdade. Então, nós entendemos que essa não é uma mentalidade de triunfalismo, muito menos de teologia da prosperidade, mas Deus nos chamou para frutificar. Tem até uma canção do Mauro Henrique que a gente gosta muito. É verdade, a gente gosta né? muito dessa que música. Diz, nós nos movemos e nós existimos para frutificar. Né? E, enfim, essa questão da multiplicação tem uma relação direta com a missão da igreja. A gente tem que multiplicar discípulos, fazer discípulos. A gente precisa impactar a comunidade onde a igreja está inserida, né, de alguma maneira, abençoar pessoas. Nós precisamos dar bons frutos. Essa é a vontade de Deus. Deus é glorificado quando nós damos muitos frutos. A própria Bíblia diz isso. É verdade. Qual que é a terceira palavra? Então, nós já passamos por multiforme, multiplicadora. Agora a gente vai olhar um pouquinho para a palavra multigeracional. É isso aí, multigeracional, porque nós entendemos que uma igreja saudável é uma igreja que vive de uma maneira harmoniosa. Sim. Assim como uma família, né? Não com ausência de conflito, né? Mas numa família, por exemplo, nós temos pessoas de faixas etárias diferentes convivendo juntas e caminhando para o mesmo objetivo. Pelo menos deveria ser assim, né? O amadurecimento dos filhos, Sim. A saúde emocional e familiar, enfim. E a igreja, ela é essa família espiritual formada por pessoas diferentes, de faixas etárias diferentes. Então, a gente conversava muito sobre isso, né? Se a gente fosse plantar uma igreja mesmo, o nosso maior desejo é que essa igreja ela fosse uma igreja multigeracional. Sim. Onde cada geração submeteria, ou seria desafiada a submeter as suas preferências, seus gostos, seus desejos diante da missão da igreja. Sim. Certo? Então, tem até uma história, né? Acho que pode exemplificar isso muito, muito bem. Sim, é uma história que a gente ouviu de um pastor americano e ela impactou muito, né, a nossa vida e a gente queria compartilhar com vocês também. Para tentar exemplificar melhor o que a gente está querendo dizer com uma igreja multigeracional. Esse pastor, ele estava trabalhando numa comunidade, servindo uma igreja, e eles estavam passando por um processo de tentar melhorar a linguagem deles, a comunicação, para atingir, para alcançar as novas gerações. Sim. E no meio de todo esse processo, havia uma senhora muito fiel à igreja, a Jesus, que amava a Deus, que era assídua na igreja, né? Que num determinado culto, quando chegou para sentar na cadeira dela, ela se deparou com um adolescente. Sim, ela percebeu que alguém estava sentando no lugar dela.
no lugar que era dela, entre aspas, por direito, né? Dentro da convicção dela. Ela estava acostumada a sempre sentar ali. E quando ela se deparou com alguém ocupando o lugar dela, ela entrou em parafuso. E ela começou a chamar a atenção daquele adolescente. Onde já se viu você sentar aqui no meu lugar? Esse lugar é meu. E o adolescente ficou constrangido e disse assim... E acabou saindo. Meu, como assim? Eu nem sabia que tinha lugar marcado, não tinha seu nome aqui e tal. Mas ele saiu. E o pastor estava nos bastidores, ele presenciou essa cena. E ele foi conversar com ela com muita paciência, muito amor. Mas ele fez a seguinte pergunta. Olha, vou usar aqui o nome Dona Maria, tá? Fictício. Dona Maria, na sua casa, por um acaso, tem algum adolescente, algum jovem que a senhora gostaria que estivesse com você aqui agora? E ela congelou e num momento assim de bastante quebrantamento ela disse, sim, o meu neto, ele tá afundado nas drogas, ele tá vivendo um estilo de vida completamente destrutivo, ele não tem um relacionamento com Jesus e eu daria tudo para que ele estivesse vivendo um relacionamento saudável com Jesus, comigo aqui na igreja. E aí ele fez um desafio para ela, além de ter orado pela vida do neto dela, mas ele falou assim, olha, que tal se a senhora começasse a investir na vida dos adolescentes e dos jovens que têm chegado aqui na igreja. Como se eles fossem o seu neto. Como se eles fossem o seu neto. Uau. E tipo assim, como é que ela iria reagir de uma maneira assim, negativa em relação a essa proposta, né? Ela estava realmente quebrantada e o resultado foi extraordinário. Foi incrível. A partir daquele momento, foi possível ver uma mudança na vida dessa senhora. Então, quando tinha culto de adolescentes ou culto de jovens, ela era sempre a primeira a chegar. Ela orava pelos lugares que esses adolescentes iriam se sentar. Não tinha mais lugar dela. Agora ela orava por todos os lugares. Todos os lugares eram dos adolescentes. Mas isso é muito legal. Ela começou a investir realmente ela entendeu que a missão da igreja, que a missão, aquilo que Deus está promovendo no mundo é mais importante do que a preferência dela. Uau. E quando a gente diz que nós estamos sonhando com uma igreja multigeracional, é justamente nesse sentido, exatamente, né? Isso. Em que as diferentes gerações consigam submeter suas preferências diante de Deus e sacrificá-las quando necessário. Para que a missão, para que a igreja avance, para que novas pessoas sejam alcançadas, transformadas pelas boas notícias de Jesus, por esse dom que todo cristão recebeu. É verdade. Né? O dom das boas notícias de esperança. Enfim, isso mexeu muito com a gente. Mexeu muito né? com a gente. Agora, depois que a gente separou essas três expressões, né? Tanto a questão da igreja multiforme, a igreja multiplicadora, multigeracional, e definiu o nome, né, como multi, a gente se viu diante de um segundo desafio. E voltamos para aquele processo de explosão de ideias novamente. Caótico. Que era definir um logo, uma imagem que pudesse expressar, né? Afinal, uma imagem às vezes vale mais do que 1000 palavras. É verdade. E é muito doido a gente pensar nisso, porque todas essas palavras, multiforme, multiplicadora, multigeracional, elas expressam algum tipo de movimento. Elas pressupõem algum tipo de movimento. Elas pressupõem algum né? tipo de ação. E como é que a gente transforma Coloca essas palavras numa imagem estática? Pois é. Acho que vocês estão vendo a logo aqui, é verdade, né? aqui nos nossos microfones. Tem aqui também, personalizado eu acho. com tanto carinho. Tem aqui no verso do nosso iPad. Mas se você está assistindo em alguma ferramenta de podcast aí, você pode ver na nossa foto também. A gente chegou nesse resultado. Mas, assim, foi um processo muito intenso. Sim. Inclusive, no primeiro episódio eu tinha compartilhado com vocês que parte do meu trabalho, né, da minha profissão, tem relação também com a produção audiovisual, com o design. E a minha preocupação era não chegar no resultado pelos caminhos talvez mais fáceis ou automáticos, ou já conhecidos, que eu já tivesse algum tipo de familiaridade, né? E para evitar isso, a gente acabou envolvendo muitas pessoas no processo. Sim, é verdade. A gente conversou com outros designers, conversou com outros profissionais, com amigos, e a gente chegou nessa ideia, né, da pomba.
E tem alguns fundamentos por trás da escolha dessa pomba, da forma como ela é feita, que a gente queria compartilhar com vocês. É isso aí. O primeiro fundamento tem relação com a própria pomba. Quando você olha no primeiro momento, você vê a pomba. Sim. E esse é um fundamento da igreja de maneira completamente bíblica mesmo. Assim, no decorrer de toda a história da igreja, Sim. O Espírito Santo é aquele que guia a igreja, É verdade. que guia os discípulos. O Espírito Santo tem o papel de convencer a gente dos nossos pecados, ele tem o papel de revelar Jesus, ele tem o papel de nos ensinar e de nos relembrar tudo aquilo que ele já nos ensinou. Sim. Então, o Espírito Santo é aquele que guia a igreja. Deus usa o seu Espírito para conduzir a igreja. Sim. E nós realmente queríamos que essa ideia de dependência, de condução, estivesse sempre fresca na cabeça de qualquer um dos membros da nossa igreja. Quando olhassem para logo, lembrassem de alguma maneira. O Espírito é quem deve nos guiar. É quem guia, sim, é verdade. O segundo fundamento tem relação com pedras vivas. Sim. Que expressão é essa que a gente dropou aqui do nada? É verdade. E isso, na verdade, tem a ver com também 2 versículos em 1 Pedro, alguns capítulos mais pra frente, em 1 Pedro 2, 4 e 5. Mas se você olhar para essa pomba, você vai perceber que ela é composta por triângulos. E nenhum desses triângulos é exatamente igual ao outro. Mas, ao mesmo tempo, todos eles se unem para formar essa imagem. Todos eles servem a esse mesmo propósito. Então, a gente relacionou muito isso com o conceito de pedras vivas que está em 1 Pedro. Que diz o seguinte, que Jesus é a pedra viva. E quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, nós podemos também nos tornar essas pedras vivas. Uau! Que uma, junto com a outra, uma apoiada com a outra, nós podemos fazer parte dessa casa. Nós podemos ajudar a construir essa casa. Essa casa espiritual. Sim. Que imagem incrível, né? Pois Como que um livro com 5 capítulos tem tanta densidade. Tanta coisa, né? Uau, é coisa da Bíblia mesmo. Mas, e é legal porque, assim, esse conceito de pedras vivas tem muita relação com o conceito de multiforme. É verdade. Porque ali o que Pedro está tentando comunicar para a igreja, para os discípulos de Jesus, é que Jesus é a pedra viva. Sim. É o fundamento. E sobre essa pedra, Deus está colocando outras pequenas pedras vivas, né? Sim. E essas pedras são diferentes, mas elas vão participando de maneira bela, de maneira excelente na edificação dessa casa espiritual, ou seja, da igreja, né? Uau. Então, quando você olhar para essa logo, lembre-se disso. Primeiro fundamento tem relação com o Espírito Santo guiando a igreja, o papel fundamental do Espírito. O segundo é que existem triângulos diferentes aqui. Talvez você seja um desses triângulos que Deus está, talvez, despertando o teu coração para que você seja parte dessa história, né? Sim, é verdade. E o terceiro fundamento do desenvolvimento dessa logo tem relação com a harmonia, com a beleza. Você percebe que os triângulos são diferentes, têm formatos diferentes, mas eles estão em harmonia. Sim. Existe uma unidade, apesar de não haver uma uniformidade. Uau. Unidade, apesar de não haver uniformidade. E existe uma sinergia, existe algo que está acontecendo aqui que comunica alguma coisa, né? Que faz sentido. Eu gosto muito de um texto em Romanos que diz que a expressão do nosso culto racional acontece mediante a nossa consagração da vida e dos dons, dos talentos, né? É verdade. E essa expressão racional, isso mexe bastante com o meu coração, né? De que a nossa vida, a nossa unidade como membros desse mesmo corpo precisa comunicar alguma coisa, precisa expressar alguma coisa que faça sentido. É verdade. Né? Deus é um Deus que está falando o tempo todo, por meio da sua palavra, por meio daquilo que às vezes acontece conosco, com a gente. E ele está sempre comunicando algo. Então, precisa fazer sentido. Legal. Então, agora vocês já conhecem todo o processo, tanto no nome multi quanto na nossa logo. Na identidade visual. Na identidade visual. Mas agora nós queremos ouvir vocês.
Então, o que vocês acharam dessa fundamentação? O que vocês acharam do nome, dessa logo? Deixa o seu elogio aqui embaixo, palavras positivas, que agora já está decidido. É verdade. Mas de verdade, a gente está com muita paz no coração. É verdade. Foi um processo, assim, intenso, mas muito divertido também. E nós já estamos visualizando onde essa logo vai aparecer, né? É verdade. Onde você gostaria que essa logo estivesse? Ó, tá aqui no microfone, na capinha do iPad, talvez numa camiseta, talvez num boné. Não sei. Boné ia ficar massa. Ia ficar legal. Uma bandeira. Muito legal, gente. E aí, pra gente caminhar para o encerramento, fica a grande pergunta: como é que você pode se engajar? Como é que você pode ser parte dessa história, né? É verdade. Nós temos algumas formas que vocês podem se envolver com a Igreja Multi. A primeira é orando por nós. Durante todo o Novo Testamento, a gente percebe que a oração ela é fundamental para a saúde da igreja, para o avanço da igreja. O apóstolo Paulo, que plantou inúmeras igrejas, nas suas cartas, né, ele sempre pedia para os seus amigos, para os seus irmãos de fé, orarem por ele, pelo ministério dele, né? Para que Deus pudesse abrir novas portas. Sim. Então, nós queremos pedir para você, antes de mais nada, ore por nós. Nos adote em oração, ore pelo nosso casamento, ore pela nossa vida, para que Deus nos dê sabedoria, temor, discernimento, nos dê a energia e a força necessária, como a gente falou, né, na nossa reflexão. Sim, é verdade. E principalmente para que tudo que a gente faça nessa jornada seja para a glória de Deus, por meio de Jesus. É verdade. Segunda maneira é investindo. É isso Você aí. pode investir na Igreja Multi, se engajar através do seu investimento, porque nós acreditamos que cada centavo importa. E o que deve mover essa sua decisão de investir na Igreja Multi é a generosidade, é o que Deus colocar no seu coração. Então, através aqui do QR Code que está aparecendo, se você está no YouTube, você pode fazer isso. Nós temos também um link na bio do nosso Instagram. Beleza? Inclusive, se você baixar o nosso projeto lá, tem todas as fases, né, descritas de como vai ser esse processo de plantação, e inclusive uma projeção financeira. Nós somos muito transparentes com relação a esses valores. E tudo tem um custo, né? Sim. Se a gente está partindo do ponto da excelência, do ponto da intencionalidade de alcançar pessoas, isso tem um custo. Sim. E nós acreditamos que aquilo que nós estamos pedindo de você precisa ser aquilo que nós já estamos vivendo, né? Sim. E nós já temos investido, nós já temos colocado os nossos recursos para que esse projeto possa sair do papel. Então, é um convite, junte-se a nós para transformar histórias, vidas, talvez do teu irmão mais novo, talvez do teu colega de escola. Deus pode fazer grandes coisas por meio do teu investimento. É verdade. E uma terceira forma que você pode se engajar com a Igreja Multi é construindo isso junto com a gente. E fica o convite para você não deixar de assistir os próximos episódios. Sabe por quê? Verdade. Porque para chegar nessa etapa de construção, você precisa muito mais do que a exposição do projeto. Ouvir uma ideia ou outra, uma explicação ou outra. Você precisa ganhar familiaridade com o que a gente está falando, né? Verdade. E através da familiaridade, compreender, para colocar em prática, enfim, somar força com a gente. Quem sabe, no futuro próximo, a gente tenha o nosso primeiro grupo pequeno, né? E você possa fazer parte disso. Ore por nós, ore por nós. Nós estamos com muitas expectativas. É verdade. E de novo, nós queremos conversar com vocês. Então, deixe um comentário aqui nesse vídeo ou na ferramenta de podcast que você está assistindo. Converse com a gente no Instagram, beleza? Vamos aproximar aí o nosso contato, enfim. Pode mandar um direct. A gente quer ouvir as tuas dúvidas também, teus questionamentos. Sim. Vai ser muito legal ouvir você e interagir com você. É isso aí. Legal? Muito obrigado. Muito obrigada. Todo o tempo investido nesse podcast. A gente acredita que o seu tempo é valioso e nós queremos te desafiar a viver e a compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. É isso aí. Até o próximo sábado. A gente se vê. Até mais, pessoal.